Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma super videoaula do curso de Macros e VBA com o Excel, aqui pela autocriativo.com.br. E em nosso tema de hoje vamos discutir sobre as variáveis e os estados do ambiente de programação do VBA. Sou o professor Everton e vamos já abrir aqui nosso arquivo tema da aula de hoje, tema 05, já na tela aqui do nosso ambiente aqui do VBA. Isso porque nós já sabemos comentar agora aqui, então a partir dessa aula a gente vai estar sempre iniciando o nosso tema nessa tela aqui de abertura. Bom, como percebe então pessoal que a cada aula sempre vamos ou melhorando os passos de execução anteriores, evoluindo assim no aprendizado, ou ainda tendo a sequência da aula anterior pronta para um novo assunto. Quando eu falo em melhoria, não que estivesse errado lá atrás, mas é que naquele momento o que foi dito ele era importante, e justamente naquele momento ele teria de ser comentado daquela forma. E sempre pode perceber que nas aulas sempre na aula atual há uma evolução no uso das ferramentas da forma como nós aprendemos anteriormente, e esse avanço ele vai sendo de forma natural, até porque o objetivo é o domínio do conteúdo. Você tem que ter uma base sólida de conhecimento e ir evoluindo então a cada passo que estiver dando aqui em nossas aulas. Que a ideia aqui não é só executar códigos. Então, como nós vimos na chamada de objetos, na aula 03, onde ela possuía sua sintaxe própria, aliás, possui sua sintaxe própria, os procedimentos que vimos na aula passada, o sub e o function, perceberam também que ambos possuem sua sintaxe parecida. E para fixarmos então melhor esse assunto, é bom que saiba também que não só aqui no VBA, mas em qualquer aprendizado de uma linguagem de programação, tudo há uma sintaxe correta. E para que seguir então essa regra, essa sintaxe? Hoje nessa aula eu já posso falar um pouco melhor sobre isso. E é simplesmente para o nosso programa poder, ou seja, o VBA aqui, poder compilar ou executar. E você deve estar se perguntando, mas o que é compilar? Você comentou sobre isso, mas não sei o que é compilar. Então nessa aula de hoje, pessoal, vamos comentar sobre alguns estados de processamento aqui no desenvolvimento aqui dos seus códigos. Na verdade, o seu projeto, serão vários códigos, só que o seu projeto aqui é a base de toda essa criação. Então o estado da criação, do início aqui do seu projeto, ele pode passar pelo estado de desenvolvimento, que é esse daqui. Você vai estar inserindo a codificação. Vamos ver então a cada um deles no momento correto. Então nesse momento aqui de desenvolvimento, eu vou estar criando, por exemplo, aqui um sub, um subprocedimento. Só lembrando, os procedimentos eles podem ser um subprocedimento com sub ou function, que é a função. Então nesse caso aqui, vamos inserir aqui um módulo, inserir módulo, para que eu possa estar inserindo o meu subprocedimento. Então veja que da forma como nós fizemos na aula anterior, estava digitando sub, o nome lá do procedimento, end sub, você pode estar acionando diretamente por aqui, olha. Então você tem que estar colocando aqui o seu módulo inicialmente, como eu fiz agora, e agora eu vou estar inserindo o procedimento. Então qual vai ser o nome dele? Vamos colocar aqui teste ambiente. Estou testando aqui os meus ambientes aqui de criação. Então ele vai ser o que? Um sub ou uma função? Vamos criar aqui um sub, que é um subprocedimento. Se fosse função, basta clicar aqui. E se propriedade, o restante dos itens que estão aqui nessa janela, vai ser no outro momento, não agora. Então a princípio você pode estar utilizando, quando for iniciar aqui o seu projeto, através então desse inserir, e você vai colocar o nome, que seria o nome aqui da sua macro, vamos dizer assim, e o tipo que vai ser. Então nesse caso que vai ser um sub. Vamos dar um OK. Ele já traz pronto para mim aqui agora, olha só o ganho que você vai ter em termos de produtividade. Lembrando que lá atrás não era o momento, agora que chegou a fase de entrarmos dessa forma aqui. Então vamos pegar um exemplo bem simples ainda, nós não estamos complicando nada, Vamos colocar aqui uma mensagem, olha, dominando o VBA. Então eu quero, ou seja, terminei aqui o meu código. Vamos supor que esse é o meu projeto que quer criar uma mensagem. Então, eu estando nesse estado aqui, estando nesse modo de desenvolvimento, eu crio o meu código, eu quero agora compilar. O que é o compilar? Eu quero que o programa, o ambiente aqui do VBA, ele entenda essas linhas, essa codificação que eu coloquei aqui,
O aplicativo ele vai fazer o entendimento aqui da minha sintaxe. Opa, ele está usando uma função aqui de mensagem box. Ele vai verificar se dessa forma está dentro dos requisitos, né, de especificação aqui dessa construção. Ou seja, ele vai traduzir isso para a linguagem de máquina. E a linguagem de máquina, no caso aqui o computador, ele vai trazer para você a resposta. Ou seja, o que quer dizer isso? E essa compilação, é claro, é em background, né? Você não está vendo a compilação, ela vai estar executando internamente. O processador vai estar fazendo isso. E ele, então, entendendo o que você escreveu e estando dentro dos requisitos, ele vai te dar a resposta. E perceba que é muito rápido, né? Só clicar aqui agora, ó, no Play, que para você poder estar executando, né, essa... Até agora eu não fiz nada, não estou compilando nada, apenas digitei aqui o código. Então, quando você clicar agora aqui neste botão, olha, executar sub, ou de repente você vier aqui depurar, compilar VBA Project, você estará então mandando, né, pedindo ao computador compilar, ou seja, traduz isso aqui para mim, verifique se está certo a minha sintaxe e me traga a resposta. Então, se eu clicar aqui agora, ele já vai renderizar aqui, ó, foi até rápido. O passo de você clicar aqui, já viu com o mouse, ele já fez o processamento. É claro que é uma linha apenas, né? Então, tudo depende da complexidade também aqui do que você está fazendo, da lógica em si que você vai estar aplicando aqui na sua codificação. Até então, estamos colocando apenas itens bem mais simples, né? Mas quando chegarmos a nível de sistema, você vai ver que demora um pouco, mas é claro que é muito rápido, pessoal. Não é aquela coisa também de você ficar em minutos esperando, é muito rápido. Então, ou seja, ele renderizou aqui esse conteúdo e trouxe para mim aqui essa janela com a mensagem de acordo com a especificação. Vou dar aqui um OK. E é claro que quando você coloca algo assim, deixa eu tirar um parênteses, por exemplo. Se eu tirar aqui essas aspas, certo? Isso aqui é uma sintaxe que está errada. Vou dar um Enter aqui. Veja que automaticamente ele reconhecendo o recurso, ele já preenche para você automaticamente. Olha. Mas vamos supor que você vem aqui e coloca por exemplo, uma vírgula. E não coloca o resto aqui dos argumentos, olha. Ele já vai dar um erro de compilação, olha. Ele está verificando que a sintaxe aqui desse comando, ele prevê que se você colocar uma vírgula, tem que ter algo a mais. Ou você tira e coloca, ou você tira, ou você coloca e termina aqui o código. Ou seja, termina a sua sintaxe. Então, nesse caso, ó, é erro de compilação, era esperado, expressão, ou seja, faltou algo aqui a mais. Então, vou dar aqui um OK e vou apagar essa vírgula. Agora, se eu, por exemplo, erro aqui o nome, olha, coloco um I. Se eu vier aqui no final dar um Enter, veja que ele não reconheceu como erro, olha. Porém, ao executar agora aqui esse comando, olha, vou por aqui agora, ele vai dar o erro aqui de compilação, olha. E nesse caso, ele já vai mostrar diretamente o que está errado, olha. Certo? Ou seja, na compilação ele verificou, ele permitiu que eu digitasse errado, mas na compilação, ou seja, na tradução aqui do código, ele não reconheceu, né, essa palavra reservada aqui. Para ele, esse aqui seria uma variável, né, que é até um outro assunto que nós estaremos conversando ainda. E mostrando, ó, não sei o que é isso. Bastando então que você faça a correção. Ele já mostrou qual é o erro. Essa chamada de atenção, né, vamos parar aqui o código, parar, redefinir o projeto. Ele tira o erro e você executa. Aí sim renderiza aqui corretamente. Olha. Ok. Só um detalhe que eu percebi agora aqui também, pessoal. Quando você insere dessa forma aqui também, né, corretamente, o seu procedimento, perceba que ele colocou aqui um public. Embora eu estarei comentando melhor sobre isso em outra aula, esse public, ou seja, público. Ou seja, em qualquer parte aqui do meu arquivo eu consigo estar usando este procedimento. E isso, é claro, seguindo as boas práticas, porque se você não coloca, ele também vai funcionar de qualquer forma, em qualquer posição aqui do seu arquivo. Mas seguindo então as boas práticas do próprio ambiente, ele já traz também aqui essa colocação aqui desse item. Assim como se você viesse aqui e fosse inserir do tipo o escopo, né, relacionado ao escopo, por isso eu não queria falar sobre isso naquele momento. Olha. Então se eu coloco o particular, vai aparecer agora aqui, vamos para um teste. Ok, vai aparecer o private, ou seja, público e privado. Só que isso vamos deixar lá para frente, agora não. Então deixando o public aqui, isso não está errado, pode deixar dessa forma aqui mesmo. Então esses outros dois botões aqui aparecem, né, aqui nesse caso da compilação, aqui eu estou compilando. Se eu tivesse um programa um pouco maior aqui, geração de algumas linhas, por exemplo, está demorando muito, você pode estar parando, ó, interrompendo aqui a sua compilação, né, para a execução. Ou você pode realmente parar aqui, ó. Você para totalmente aqui a execução. Se eu clicar aqui,
É claro que neste momento aqui não está rodando nada, né? Ele não vai fazer nenhuma ação. Mesmo se eu clicar aqui, não dá tempo de eu clicar aqui e querer parar, porque é apenas uma linha. Então a gente vai chegar no momento que você vai ter vários códigos, né, definidos aqui, e levou um tempo aqui para execução, você pode estar fazendo então essa intervenção aqui no seu código. A verificação de erro também aqui no seu código, ele também seria um outro tipo, né, de processamento que você poderia estar fazendo essa intervenção e verificando o erro. Só que neste momento também não é a hora de falar sobre isso, é uma hora de depuração. Por isso que tem aqui, ó, depurar, depuração total, executar até o cursor. Isso aqui é uma verificação de erro no seu código. Só que com uma linha só, 2 ou 3 linhas, fica ruim até de estar mostrando isso. Vamos estar desenvolvendo um pouco mais aqui no nosso curso para que eu possa estar melhorando aqui essa explicação. Tá certo? Então, de antemão, já sabe que tem esse modo então, de desenvolvimento, nós já fizemos até agora, e o modo de compilação, que é ele traduzindo, né, para a linguagem de máquina e trazendo para a gente então, a resposta ao que você está solicitando. Então, de uma maneira bem resumida, bem prática e objetiva, você pode ver aqui o estado de desenvolvimento, então, ele é a criação do código, o estado de compilação é a tradução ou renderização, né, do nosso código, esse estado de execução e o estado de depuração, a gente vai estar vendo um pouco melhor em outra aula, mas veja que a lógica em si desse assunto, né, a execução, ele vai verificar como que foi né, como que está internamente o seu código. Então, como nós não vimos nessa parte de lógica de programação, fica até meio ruim, né, de estar mostrando um pouco, detalhes a mais sobre isso, mas já saiba então que quando você está fazendo essa compilação, ou seja, o momento da execução durante esse modo, né, de compilação, ele vai estar verificando também, além da sintaxe, né, das linhas de comando, a construção também aqui do seu algoritmo. E esse estado de depuração é uma verificação de erro que você pode até utilizando essa outra janela aqui. Ó. A gente vai ter uma aula só sobre isso também. Essa depuração aqui do código. Ok? Então isso aqui seria esses estados então relacionados aqui ao nosso desenvolvimento aqui dos sistemas com o VBA. Bom, então nesse segundo assunto, né, da aula de hoje, complementando sobre a sintaxe estudada inicialmente, vamos falar sobre as instruções de comandos, mas não esquecendo, claro, das expressões da sintaxe. Isso porque o VBA, né, como nós estamos vendo aqui agora, né, ao estar compilando aqui o teu código, ele vai reconhecer as palavras-chave, né, e símbolos da linguagem, que são as palavras próprias do VBA, como sub, end sub, e os símbolos de vírgula, parênteses, sinais de operadores de matemática e outros, nós veremos ainda. E destes caracteres reservados, ele já identifica então as ações a serem realizadas. E esta expressão então, ela é a combinação, né, dessas palavras-chave com outros elementos que são as variáveis, os operadores e as constantes que estaremos vendo aqui hoje ainda. E como resultado, claro, né, dessa expressão haverá um retorno dos dados que solicitei. Então nessa instrução simples aqui eu estou pedindo que ele me retorne uma mensagem, ou seja, me mostre essa mensagem. Então se eu coloco, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, número 1 igual a 10, número 2 igual a 30. Se eu fizer isso daqui, ó, e soma é igual a número 1 mais número 2 e executar, claro que não vai dar erro, ó. Vamos salvar aqui, executa, ele está executando todo o procedimento, então dá a mensagem aqui, ok. E perceba que ele não mostrou nada aqui para mim, ó. Por quê? Porque eu não pedi, né? Não dei a instrução dele mostrar para mim o resultado. Então se eu coloco aqui embaixo agora, ó, então de acordo com esse cálculo, dá uma mensagem box, vamos colocar aqui que a soma é, vamos concatenar, que é um tipo de operador, ó, que é o e comercial, soma. O que vai acontecer agora? Vamos dar aqui o play, que mostra aqui o dominando VBA, né, que é a primeira mensagem, ok. No próximo ok aqui agora, ele já está executando, olha. Isso aqui ficou internamente, ele já fez o cálculo. Quando eu der aqui o ok, ou seja, começou o processamento, já começou a compilação. Está rodando. Então no próximo ok, ele já vai abrir a próxima mensagem, que é aqui da soma desse valor, do número 1 e número 2. Ou seja, então vendo dessa forma, eu já posso dizer que o VBA, começando, né, nosso código de cima para baixo, ele vai identificando, né, toda a parte aqui desse código digitado
reconhecendo, né, o que foi declarado. Você disse que o número 1 é igual a 10, o número 2 é igual a 30. Ele vai atribuindo os valores, né, dizendo que, por exemplo, a soma está recebendo esses dois valores. E por fim ele executa então aqui o que foi solicitado. Porém, pensando, né, pessoal, sempre em boas práticas de programação, temos que estar melhorando essa identificação, né, não só aqui para o VBE, que ele já reconhece, mas também para outros programadores, de repente, né, que porventura forem modificar aqui o teu código, ou mesmo colaborarem com alguma melhoria, criando, ou melhor, né, definindo corretamente, então, não somente as partes desse código, mas também aqui algumas declarações. Então aqui vamos separar, né, nossa área aqui de código, e você já irá perceber, né, que a limpeza aqui dessa área então, e a organização em si dela, vai melhorando até o seu entendimento aqui de todas as ações seguintes. Então sempre aqui nessa parte aqui de cima, tem de constar aqui a seção de declaração. E o que seria isso? Perceba o seguinte, deixa eu dar um enter aqui, vamos descer com esse texto. Olha. Então isso aqui é a minha codificação. Então nessa declaração eu tenho que definir esses itens. Olha, veja que tá meio que jogado, né? Aqui é o número 1, número 2, aqui o que é isso, né? A gente não sabe o que é isso. Então na declaração que eu vou colocar aqui em cima, o que eu vou dizer? Eu vou estar atribuindo, né? Dizendo, né, que isso daqui são variáveis. O que é uma variável? É um espaço, né, da minha memória que vai estar recebendo algum valor que vai ser utilizado para um outro fim. Então é o seguinte, depois eu entro mais detalhes melhores sobre as variáveis. Então, no caso dessa variável, eu vou as identificar como DIN. DIN de dimensionamento, ou seja, eu estou criando essa área, né, de memória. E essa é uma palavra-chave chamada então, DIN. Então, DIN, vamos colocar aqui número 1. E o próprio VBE ele já identifica, né, com uma palavra relacionada, né, a essa parte de declaração, que já coloca até essa linha aqui separando. Olha. Vamos colocar aqui uma outra. DIN número 2 e DIN soma. O interessante é que nessa linguagem aqui do VBA, né, ele não obriga você a estar declarando essas variáveis. É interessante para você poder ter um entendimento, até para dizer depois, um pouco mais à frente, vai estar mostrando que tipo de número que é esse, ele é um número inteiro, se é um número real. A gente vai estar sobre esses detalhes. Então, por enquanto, estou declarando, né, que eu vou estar utilizando essas variáveis. E para que sempre quando eu for iniciar um projeto aqui do VBA, vamos supor assim, não, eu quero que o VBA me cobre, né, do uso de variáveis. Eu tenho que estar colocando uma opção aqui em cima que se chama Option Explicit. Onde, se eu vier aqui em ferramentas, opções, tem essa opção que ela vem por padrão desmarcada, até porque não é obrigado, né, tá declarando. Então você vai marcar aqui, ó, requer declaração de variável. Vamos clicar aqui, vou dar um OK. E aqui eu vou digitar então Option Explicit. Então perceba que aqui eu já vou identificar que eu tenho 3 variáveis no meu sistema. Como isso aqui é a parte de declaração, veja que tem a separação dele aqui, eu já sei então que o meu sistema inicialmente ele possui aqui 3 variáveis, 3 espaços de memória. E esse separador aqui de procedimentos, da área aqui do seu código, se você vier aqui em ferramentas opções, ele seria esse botão, né, separador de procedimentos. Isso já é o padrão, de repente se vier desmarcado, basta que você o marque. Se eu tirar aqui agora, dar um OK, vai sair aquela linha. Lógico que fica tudo um pouco mais confuso, mas depende também da sua visão, pessoal. Mas o ideal é, claro, deixar esse padrão que é estar mostrando, né, esse separador aqui. Aquele detalhe de cores, né, que nós vimos nas aulas anteriores, você poderia também estar alterando por aqui, mas eu não comentei, até porque isso aqui é o padrão. Nós estamos seguindo o padrão aqui do software. Mas é por aqui então que você faz também a mudança da identificação, ó, do comentário que está verde. É a palavra-chave, né, que é azul. Você pode estar configurando por aqui também. É claro que o que está aqui é o padrão aqui do Office, né? Aqui eu só alterei o tamanho da fonte para 18 para ficar mais claro para vocês. Eu não tenho que ficar dando zoom aqui no texto. Tá certo? Por isso eu coloquei aqui o 18. Dá aqui um OK. Então, essa opção inicial de você estar declarando as variáveis, dizer, né, olha, eu estou usando, obrigue a declaração de variáveis. Se eu colocar, por exemplo, agora aqui, número 3 igual a 50, e aqui embaixo, na soma, colocar aqui número 3 igual a, aliás, somando o número 3, se eu executar agora esse comando, se eu compilar ele, olha,
vai dar o erro variável não definida. Isso porque você definiu então que o seu programa vai ter uma seção de declaração, só que esse item ele não está lá. Até que eu digitei errado aqui. Vamos colocar certinho, número 3. Executa. Olha lá, não vai aparecer. Agora, se eu definir aqui em cima, olha. Vamos copiar aqui. Opa, colei no lado errado. Ctrl X, volta. Se eu vier aqui, olha. E declarar, né, número 3, agora ele vai dar certo. Ó, salva. Executa. Executar. Ok, dominando o VBA. A soma é 90. Ou seja, não deu erro porque eu declarei agora a minha variável. Eu ainda não disse qual é o tipo dela, mas ela está declarada. Ou seja, ela existe. Então, se ela existe, eu posso estar referenciando ela aqui no meu sistema. Então, logo na sequência, né, após a declaração aqui das variáveis e definindo, né, essa área aqui específica aqui do sistema, você vai ver que logo abaixo vem todos os procedimentos. Então, basicamente, você vai ter aqui a declaração e procedimentos aqui logo abaixo. E nessa declaração ainda, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar colocando outras declarações do tipo, por exemplo, se variável é o número que vai variar, ou seja, número 1 é um número qualquer que eu poderia estar pedindo, né, solicitando aqui ao usuário para que ele coloque o valor no momento que for solicitado. Agora eu posso estar colocando uma constante, que é um tipo de, um exemplo, né, de um espaçamento de memória, de tipo de uma variável, mas não um DIN, não na forma do DIN, que é o uso do termo const, de constante. Então, ou seja, se eu colocar aqui assim, ó, vamos calcular, por exemplo, aqui o comprimento de uma circunferência. Então, vamos colocar constante. Vamos definir que o π, ou seja, esse valor não pode mudar, ele é sempre 3,14. Certo? Então, definir que eu vou ter uma constante aqui no meu sistema e vou estar inserindo aqui embaixo. Ó, vamos colocar aqui um inserir procedimento do tipo sub, vamos colocar aqui comprimento de circunferência. Vamos dar aqui um OK. Vai ser do tipo público lá, né? E sub. Vamos dar aqui um OK. Perfeito. Então aqui embaixo, o que eu vou colocar agora? Vamos entrar aqui, deixa eu clicar nesse botão aqui, para ficar só esse código. Vamos entrar aqui com uma solicitação ao usuário. Então o diâmetro vai ser igual ao input box. Nós já vimos esse comando. De maneira que eu vou estar pedindo, né, perguntando ao usuário qual o valor do diâmetro da circunferência. Interrogação, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Então, ou seja, essa variável diâmetro, variável, falou em variável, volta lá e vai para cima. Vamos definir aqui, olha. Vamos pôr aqui um DIN diâmetro. Então já sei que eu vou estar utilizando ela. Então diâmetro, ou seja, essa variável aqui, ela vai receber então o valor que o usuário está digitando. E para o cálculo aqui do comprimento da minha circunferência, tem que ter o raio, né? Então o raio vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. Certo? E o comprimento, que é o que eu quero, então, que é o motivo aqui do meu sistema, vou até colocar aqui como cálculo de comprimento de circunferência. Comentário aqui para saber que código que é esse. Lembrando, pensando sempre em boas práticas, é sempre interessante você dizer o nome, né, do método do seu procedimento. Se ele não é autoexplicativo, esse aqui até que se mostra ser, você define então uma nomenclatura para dizer para que serve, né, esse bloco aqui do seu sistema. Então o que é o comp é? Ele vai ser igual a 2 vezes. Olha só, vou usar o que agora? O π, lá na minha constante. Ó. Certo? Vezes o raio. Ok? Isso aqui não vai funcionar porque eu ainda não declarei, né, que o R e o comp fazem parte aqui do meu sistema. E olha que interessante, um outro item também importante. Olha, eu posso estar colocando aqui, se de repente você estiver utilizando variáveis do mesmo bloco, talvez, você pode estar colocando também por aqui. Olha. Vamos colocar uma vírgula. Vamos
colocar aqui o comp, tudo depende, pessoal. Aqui é só um exemplo dizendo que você pode estar colocando. Não que nesse caso aqui até que não seria uma boa, porque poderia dar uma dízima. Se eu fosse declarar como inteiros aqui, já daria problema no nosso sistema. Então é só para mostrar aqui que você consegue estar colocando também, ganhando espaço, né, no seu projeto. Ganhando linhas aqui no caso, para poder estar referenciando o mesmo tipo aqui de variável. Então nesse caso aqui, ó, diâmetro, comprimento e o raio, eu vou declarar aqui dessa forma. Vamos dar um enter, veja que não deu erro. Embora não queira dizer muito, né? Só o simples fato de dar o enter não está dando nenhum erro, não quer dizer nada. Só a hora que você for compilar que você vai verificar se está corretamente aqui a sua declaração e aqui o seu código do seu procedimento. Vamos comentar aqui esse bloco, só para ele não estar executando, olha. Salva. E vamos aqui compilar e executar aqui isso que ficou lá para baixo. Vamos clicar aqui, executar, né, o meu procedimento aqui, ó, comprimento circunf, executar. Veja que ele já pede, né, qual o valor do diâmetro. Vamos colocar aqui um valor 1500, por exemplo. Vamos dar um OK. Não me deu retorno porque eu não coloquei aqui a minha saída, né? Ou seja, eu quero uma saída para mim. Então, mensagem box, o comprimento vamos colocar direto aqui, não, vamos colocar certinho. O comprimento da circunferência fecha aspas, e comercial comp. Ou seja, o valor que dessa variável vai aparecer então como resposta final aqui a essa ação. Salva e executa. Novamente, qual o valor? Vamos colocar aqui 1000 agora, nesse momento, vamos dar OK. E já solta o resultado de uma maneira quase que instantânea, olha. E se tiver alguma dúvida, vamos lá. O diâmetro era 1000, então 500 é o raio, 500 vezes 3,14 vezes 2, 3,740. Ok? Claro que uma conta tão simples dessa, ele não teria chance de dar errado, né? Vamos dar um OK aqui também, olha. Ou seja, funcionou declarando então essas variáveis de uma maneira corretamente. Tá ok? Pessoal, só um detalhe a mais aqui agora, bem interessante também. Deixa eu aumentar agora aqui essa janela, verificação imediata. Porque às vezes eu não quero mais estar utilizando a todo momento o mensagem box. Quero mudar um pouquinho a saída da minha resposta. Então tem um comando, vamos primeiramente aqui comentar aqui essa linha para não aparecer. E eu vou definir o seguinte, vamos colocar aqui um comando chamado debug.print. O que esse comando faz? Vamos dar aqui um comp, olha. Dá um enter. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir aqui embaixo o resultado para mim. Ó. Ele vai pegar esse valor da variável, em vez de colocar numa mensagem box, e vai definir aqui nessa verificação imediata. Ou seja, isso aqui não vai para teste de caixa de mensagem. Eu já vou verificar aqui, ou seja, o próprio nome é bem sugestivo, né? Verificação imediata. Ele já vai dar a saída aqui para mim desse resultado. Olha. Apenas aqui o input box que eu deixei aqui habilitado. Claro, né, senão não vou ter entrada aqui do valor. Se eu colocar, por exemplo, aqui um comentário, olha, vamos deixar assim. Salva. Ou seja, eu não estou entrando com nenhum valor. Então, qual que é o valor do comp nesse momento? Vamos ver aqui, é só executar aqui o meu comando. Ó. Vamos colocar aqui dessa forma. Isso. Vamos executar aqui. Vai dar 0. Então vamos habilitar aqui novamente o meu input box. Executando agora, olha. Qual o valor? Vamos colocar 1000 novamente para ver se vai dar o mesmo valor, né? Lógico que tem que ser. Vamos dar aqui um OK. E ele já sai o resultado direto, olha. Veja que ele não passou aqui pelo message box. Ele já veio direto aqui no debug print. Por isso chama debugador. É um verificador aqui do seu código. Você já verifica se está funcionando aqui parte do seu, né, desse código que foi confeccionado para poder verificar então esse resultado aqui de uma forma imediata. Vamos agora aqui a um outro exemplo de uso, né, eficaz aqui de uma variável, ou seja, a motivação, né, de você estar usando esse recurso, né, de variável, de declaração de variável, para você ganhar tempo também aqui e uma limpeza também aqui no seu código. Então vamos simular aqui o seguinte, vamos colocar aqui o Excel aqui ao lado e vamos simular aqui um pequeno sistema no sentido de você estar colocando aqui um percentual, vamos colocar aqui o produto 1, 2, 3 e 4.
colocar aqui um total geral. Total geral. Então esse produto ele vai ter o valor aqui de 500, por exemplo. Aqui vai ter um valor de 600, 750 e 1000. Certo? Aqui vai ter então o estilo de moeda, só para um efeito aqui. E aqui vou colocar o percentual então, de aumento. Ou seja, qual o percentual que aumentou o meu produto. Então aqui vai ter que aparecer um valor de acordo aqui com o meu código VBA. Então aqui nesse caso, o que eu vou fazer agora? Vamos iniciar aqui a codificação, já inserindo aqui então um procedimento. Vamos colocar aqui como aumento. Vai ser do tipo sub público, ok. Então o que vai ter aqui agora? Dá um enter aqui. E eu quero pegar então esses valores, certo? Então vamos lá, range. Vamos pegar aqui, abre ali, vai ser o D4, ponto value, ou seja, estou pegando aqui o meu objeto, né, a minha célula, a propriedade do valor dele, ou seja, o que está ali dentro, né, ou seja, aqui, o que vai aparecer aqui, né? Então vamos colocar aqui um igual, range, vamos definir agora que ele vai ser esse detalhe, esse valor, né? Ou seja, o B4 agora, range B4. Então, estou colocando das duas formas diferentes para você ver que vai funcionar da mesma maneira. Ou você coloca dessa forma, ou definindo a propriedade aqui do valor aqui dele, certo? Então, esse valor aqui D4, ele vai ser igual a esse produto, né? Esse valor aqui dele do B4, ó, do produto 1, e vou multiplicar aqui pelo valor aqui da minha taxa. Então vamos colocar aqui range, vamos definir aqui, vai ser o B2, colocar aqui assim, ó, B2, fecha, ponto value. Só que é o seguinte, imagina agora eu realizar isso para os meus 3 produtos seguintes. Vamos copiar aqui essa linha. Lembrando, não copiem, digitem. É a maneira de você estar fixando melhor aqui os conceitos. Então aqui vai ser o D5, aqui vai ser o D6 e aqui vai ser o D7. Certo? Então já defini os valores que estarão aqui nesta área. Aqui no caso, veja que eu não vou mudar o valor da minha taxa. Certo? B2, B2. Aqui nesse ponto, ok, aqui eu vou ter que estar mudando, né? B5, B6 e B7. Agora imagine se você tivesse muito mais produtos. Imagina você ter que estar digitando todo esse item aqui, olha. Eu poderia estar simulando, né, mudando, né, esse item aqui para uma variável. De maneira que se eu coloco, por exemplo, aqui, olha, taxa é igual a esse valor que está aqui, ó, vamos copiar aqui, ó. Certo? A taxa é igual ao que tiver ali naquela célula. Eu posso né, estar substituindo agora aqui, ó, em vez de ficar desta forma aqui, eu posso tirar tudo isso. Aliás, vamos deixar aqui, vamos executar esse comando, só para você ver que está dando certo. Vamos só colocar aqui isso daqui. Vamos definir aqui o total. Depois tem que declarar essas variáveis, hein? Vamos copiar aqui então o D4, D5, D6 e o D7. Então vou pegar isso aqui, olha. Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V. Mais Ctrl V, mais Ctrl V, mais Ctrl V. Então aqui vai ser o D7. Aqui vai ser o D6. E aqui vai ser o D5. Certo? Então aqui embaixo eu vou colocar o debug.print. E vamos definir aqui então o total. Vamos declarar aqui essa variável aqui total lá em cima. Clicando aqui nesse botão, olha. Como o tipo dela é igual a soma, vamos colocar aqui total aqui nesse canto aqui, ó. Total. Vamos voltar lá.
E vamos executar, olha. Salva, executa, ele preenche e já me dá o resultado, olha. Claro que ainda poderia estar colocando aqui, ó, que nessa célula aqui D9, poderia estar recebendo também, ó, dá um Ctrl V aqui, copiei, range D9.value, ou seja, essa célula, ela vai receber aqui o total. Vamos apagar aqui, salvar, executar, olha. Já apareceu na verificação imediata, que o debug print, e já colocou o valor para mim ali. O detalhe aqui, pessoal, é esse valor aqui muito grande, olha. Isso é só um exemplo de 4 itens. Imagina uma outra situação, quando acontecer algo bem repetitivo assim, olha. O que você tem que fazer? O ideal é que você então crie uma variável. Vamos criar uma variável aqui, taxa, olha. Então, ou seja, eu estou mostrando que você pode estar declarando uma variável simples, né? Ou seja, um nome bem normal aqui, sugestivo à operação dela. Ou você pode estar definindo também o conteúdo de uma célula. Estou vinculando agora ele com o meu Excel. Então, eu estou dizendo que a taxa é igual a isso. Olha, vamos até fazer o seguinte. Vamos copiar aqui, ó. Colocar aqui embaixo. Só para vocês não perderem aqui. E aqui eu vou estar comentando ele. Vamos comentar aqui. Para ficar mais fácil aqui a leitura, né? Olha, então, só comentei para você poder ver como que estava. E nesse caso, o que eu vou fazer? Esse range.value, né, do B2, eu vou definir o seguinte. Vamos colocar aqui. Eu coloquei aqui embaixo, mas vamos voltar aqui com ele aqui em cima. Eu vou dizer então que a minha taxa daquele valor, né, vai ser igual o conteúdo que tiver ali. E nesse caso agora aqui, eu só coloco taxa. Olha só. Se fosse até um programa um pouco maior, eu posso copiar isso daqui, olha, Ctrl C. Vamos supor que isso aqui, essa referência estivesse em outras partes aqui do meu código. Você ficar procurando, fica até meio ruim, né? Então, se você vier aqui em editar, substituir, olha lá, localizar isso e vai trocar por taxa. Substituir todas. Ok. Ele mudou até o nosso original aqui em cima, né? Olha. Mas assim, você conseguiu localizar e fazer a substituição dele automaticamente, olha. Depois eu volto para vocês aqui porque estava aqui nesse ponto. E faltando, é claro, declarar essa taxa lá na minha seção de declaração. Vamos colocar aqui um din taxa. Na próxima aula eu vou entrar com os tipos de variáveis. Veja que eu não posso estar misturando isso. Isso aqui não seria o mesmo número, né? Olha, até porque a taxa está em percentual. Mas deixa que na próxima aula a gente comenta um pouco sobre essa diferenciação. Então nesse caso aqui agora, olha, cadê a taxa? A taxa está aqui, desde que diminuiu o meu código. Uma outra melhoria que eu poderia estar fazendo aqui, ó, veja que nesse ponto eu não consigo ler aqui o restante do meu código. Eu posso vir aqui, por exemplo, olha, vamos colocar aqui nesse ponto. Colocar aqui o sinal de um underline, ó, dar um espaço, vou dar um enter. É assim que você pode estar quebrando, né, a sua linha, para ter o entendimento aqui do seu código, olha. Certo? Então o detalhe aqui foi essa taxa. E vou agora salvar. Vamos apagar aqui. Vou até apagar para você ver aqui a diferença. Vamos mudar aqui os valores. 2000. Certo? Vamos executar aqui agora. Salva e executa. Pronto, automático, tudo automático. Veja que foi quase que instantâneo. Bom pessoal, então essa aula termina aqui, espero que estejam gostando, aproveitando, né, de cada recurso novo que estamos aprendendo aqui juntos. E estando com dúvidas, então entre em contato pelo link, né, do suporte ao aluno no site da autocriativo.com.br. Pessoal, um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.